A afirmação do Cristo de que encontraremos aquilo que buscarmos merece uma atenção mais profunda. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no programa de hoje nós vamos refletir sobre uma afirmação de Jesus. Jesus disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E essa afirmação, de uma maneira contextual, ela merece uma reflexão mais profunda. Porque às vezes nós nos esquecemos que a nossa busca se dá principalmente pelas posturas, pelas ações e não por aquilo que idealizamos ou sonhamos. É verdade que as idealizações, que os sonhos fazem parte desse processo de busca. Só que muitas vezes nós idealizamos algo, sonhamos com alguma coisa, mas o nosso comportamento, o nosso padrão de pensamento, as nossas atitudes, a nossa postura no dia a dia se dá numa direção contrária. E quando ocorre esse conflito, o que acontece? As atitudes e as palavras falam mais alto. Por isso, nós precisamos ter cuidado, porque a afirmação do Cristo de que encontraremos aquilo que buscarmos é verdadeira nos dois sentidos. Se buscarmos coisas positivas, vamos encontrá-las inevitavelmente. Se nós buscarmos coisas negativas, nós também as encontraremos inevitavelmente. Então é preciso tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso comportamento, para ver se eles estão em consonância, se eles representam um padrão que favorece aquilo que nós conscientemente queremos para a nossa vida. Porque se a gente se distancia disso, corremos o risco de encontrar o mal que não é o mal que derivou de algo externo, mas é simplesmente a resultante de um padrão de comportamento ao qual nós nos apegamos. Vamos tomar um exemplo. Se a gente pega um campo, uma fazenda, uma chácara, e de repente aquilo fica abandonado há alguns anos. O que vai acontecer com o tempo? As pedras vão tomar conta, erva daninha, bichos peçonhentos. Isso é um mal que aconteceu ou foi o resultado de nós buscarmos isso com a nossa inatividade? Sim, porque até quando nós não agimos, quando nós não fazemos alguma coisa, isso configura um tipo de busca. Se a gente não cuida da nossa casa, ela vai ficar bagunçada, cheia de problemas, e isso não é uma maldade que foi imposta de fora para dentro. É o cultivo, é o resultado daquilo que nós cultivamos, daquilo que nós buscamos. Então, quando Jesus nos trouxe essa lei, obviamente que ela tem um caráter estimulador. Ela tem algo que nos faz pensar na força que nós temos, no poder que nós trazemos dentro de nós para alcançar aquilo que nós desejamos. Mas ela também representa um alerta, porque nós estamos a todo momento buscando alguma coisa, com os nossos padrões de fala, de pensamentos, de sentimentos, de hábitos, e nós encontraremos aquilo que nós estamos buscando com esses padrões, independente disso ser algo bom ou ruim. Então, tenhamos essa consciência de que precisamos ter consciência do que nós estamos buscando com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Não podemos simplesmente achar que idealizando alguma coisa, sonhando, isso vai se concretizar como nosso objetivo. Às vezes não. Às vezes o objetivo não é declarado, às vezes a gente nem pensa nele, mas as nossas palavras, atitudes, comportamentos apontam numa determinada direção e é para lá que a gente está indo. Então, o mal nunca é uma fatalidade. Ele deriva frequentemente daquilo que nós temos como padrão de comportamento. Eu sei que isso pode parecer desanimador e, por um lado, é
porque significa que a gente às vezes vai ter que sofrer um pouco como consequência das nossas próprias escolhas. Mas tem um aspecto que é libertador, porque se eu posso buscar algo ruim e alcançar, na hora que eu decidi buscar algo melhor, não só com o pensamento, não só com a idealização, mas com as ações, com o comportamento, com a postura, eu também vou ajustar aquilo que eu vou encontrar. Então está nas nossas mãos buscar, através do que nós fazemos, do que nós sentimos, do que nós falamos, aquilo que há de melhor para nós e para o nosso próximo. A fala do Cristo representa esse duplo aspecto, de um incentivo, mas também de um alerta. Tomemos cuidado com aquilo que estamos procurando e buscando. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 8, e é um versículo muito conhecido que nos diz: pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Emmanuel intitula o seu comentário, são 2 comentários que ele faz a esse versículo, e um deles, que inspirou a reflexão de hoje, é intitulado Fatalidade. A fatalidade do mal é sempre uma criação devida a nós mesmos, gerando em nosso prejuízo a provação expiatória em torno da qual passamos compulsoriamente a gravitar. Semelhante afirmativa dispensa qualquer discussão filosófica, pela simplicidade com que será justo averiguar-lhe o acerto nas mais comezinhas atividades da vida comum. Uma conta esposada naturalmente é um laço moral tecido pelo devedor à frente do credor, impondo-lhe a obrigação do resgate. Um templo doméstico entregue ao lixo sistemático transformar-se-á com certeza num depósito de micróbios e detritos, determinando a multiplicação de núcleos infecciosos de enfermidade e morte. Um campo confiado ao império da erva daninha converter-se-á, sem dúvida, na moradia de vermes insaciáveis, compelindo o lavrador a maior sacrifício na recuperação oportuna. Assim ocorre em nosso esforço cotidiano. Não precisamos remontar a existência passadas para sondar a nossa cultura de desequilíbrio e sofrimento. Auscultemos a nossa peregrinação de cada dia. Em cada passo, quando marchamos no mundo ao sabor do egoísmo e da invigilância, geramos nos companheiros de experiências as mais difíceis posições morais contra nós. Aqui é a nossa preguiça, atraindo em nosso desfavor a indiferença dos missionários do trabalho. Ali é a nossa palavra agressiva ou impensada, coagulando a aversão e o temor ao redor de nossa presença. Acolá é o gesto de incompreensão, provocando a tristeza e o desânimo nos corações interessados em nosso progresso. E, mais além, é a própria inconstância no bem, sintonizando-nos com os agentes do mal. Lembremos-nos de que os efeitos se expressarão segundo as causas e alteremos o jogo das circunstâncias em nossa luta evolutiva, desenvolvendo conosco e em torno de nós mais elevada plantação de amor e serviço, devotamento e boa vontade. Acharás o que procuras, disse-nos o Senhor. E em cada instante de nossa vida estamos recolhendo o que semeamos. Dependendo da nossa sementeira de hoje, a colheita será melhor de amanhã. Moléstias do corpo e impedimentos do sangue, mutilações e defeitos, inquietações e deformidades, fobias complexas e deficiências inúmeros constituem pontos de corrigenda do nosso passado que hoje nos restauram à frente do futuro. Uma relevante página de Emmanuel nos ajudando a compreender esse aspecto duplo da afirmação do Cristo para que nós possamos reajustar o nosso caminho na direção da obtenção efetiva do que nós queremos de bom para nós e para o nosso próximo. E a proposta para hoje, o desafio que nós trazemos sempre para colocar em prática aquilo que a lição nos oferece, é que façamos uma reflexão sobre algo que esteja causando sofrimento, esteja causando alguma dor, que esteja nos frustrando, algo na nossa vida que não esteja funcionando bem, alguma área que não vai lá do jeito que a gente gostaria. Identificado isso,
Paremos para pensar um minuto. Será que existe algum padrão de comportamento, de postura, de atitude, que seja conectado com esse resultado ruim? Se a gente encontrar, temos aí uma bela oportunidade de reajustamento daquilo que nós estamos procurando. Então é hora de agir sobre isso e mudar essa postura e esse comportamento. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!